Fala pessoal, boa noite. Esperar exatamente um minuto até o pessoal começar a entrar. E daqui a pouquinho a gente começa o nosso bate-papo aí sobre Estados Unidos, a nossa viagem que tá ocorrendo aqui nesse instante. Eu cheguei um dia antes do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou domingo. A gente está hospedado aqui nesse momento aqui na Blair House, o que é uma honraria, porque aqui ficam, por exemplo, os ex-presidentes norte-americanos quando vêm a Washington. Então é uma cortesia que demonstra, né, a boa vontade do governo americano para conosco. Então certamente a gente entende isso como sendo um ato de confiança, um ato positivo, e a gente agradece, até porque essa viagem está tendo o menor impacto possível para o contribuinte. Eu mesmo vendo no dia antes, é zero custo que o contribuinte teve, não só com a minha passagem, como também para a minha estadia. Queria falar um pouquinho com vocês aqui já. Nesse momento passou um minuto. Então vamos começar. Tudo bom, Eva? Boa noite, Anderson Noeli. Vamos fazer um Brasil sério, Anderson, pode ter certeza. Eu não lembro do filme, né? Terror da Casa Blanca, Casa de Blair. Prefiro nem lembrar desse filme, não. Vamos colocar o Brasil nos trilhos novamente. Marcos Anderson. Douglas Martins entrou, seja bem-vindo, Douglas. O Vender Alves, vamos lá, traz notícias boas aí. Certamente, Ender, continua com a gente aqui na live que a gente vai falar um pouquinho para você. Então, pessoal, o dia de hoje, fazendo um breve balanço aqui, de manhã nós fomos na CIA, como eu já sabia que, por ser a CIA, certamente haveria muitos murmurinhos, muitos boatos, etc. O que eu fiz? Antes de ir, tuitei, coloquei no meu Instagram, coloquei no meu Facebook, porque não tem nada a esconder. A CIA nada mais é do que a ABIN aqui dos Estados Unidos. Então é uma agência de informações, uma agência de altíssima informação. E infelizmente não dá para a gente fazer live dentro de reuniões como essas, né? Porque são assuntos sensíveis, fala-se de inteligência, e enfim. Mas foi muito produtiva, tratamos de temas da região. Na verdade, nós ouvimos muito. Ali dentro não tem poder decisório nenhum, nada foi decidido, foi apenas uma troca de experiências, uma visita de cortesia, uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos na área de inteligência, mas só isso. Nada de tão mais, não. Na sequência, tivemos uma reunião, eu e o Felipe Martins, que é o assessor para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, se você não segue ele nas redes sociais, segue aí, é Felipe Garcia Martins. O Felipe é tudo com I, Felipe, tem nada de PH não, é com F mesmo, Felipe Martins. Ele é assessor especial das assuntos internacionais da Presidência da República, e nós tivemos um encontro aqui com o senhor Matt Schlapp e Dan Snyder. O que eles fazem? Eles dois são os líderes do CPEC. O que é CPEC? CPEC é a maior conferência conservadora do mundo. Ela é realizada aqui nos Estados Unidos. Eles estão ampliando os horizontes dele. Recentemente fizeram uma no Japão, em Tóquio, que foi um sucesso sensacional. E agora eles também estão levando para Israel. E nós hoje trocamos contato para que seja o primeiro passo para a gente trazer esse evento de pensadores internacionais, intelectuais aqui, americanos, se unindo, né, aos conservadores brasileiros e, por que também não, da América do Sul, em um evento em São Paulo. Então tem muitos amigos nossos que previamente já estavam trabalhando nisso daí, não preciso citar nomes, eles sabem quem eles são. Nós somos muito gratos a vocês que estão aqui nos Estados Unidos fazendo isso, e certamente tem tudo para ser um evento para acontecer ainda esse ano. Espero que isso daí dê o retorno. Inclusive tem um livro deles aqui, deixa eu pegar. Aqui na capa vocês podem ver que o presidente norte-americano Donald Trump, vice-presidente, né, Mike Pence, tem todo mundo aqui, tem Ben Shapiro, tem a juíza Janine, Eric Trump, que é um dos filhos do Trump também, ajuda ele nas questões políticas.
Enfim, é o maior evento conservador do mundo, muito bem organizado, tá? Isso aqui é apenas um folder deles, para quem quiser saber um pouco mais sobre o que é o CPAC, é só entrar no YouTube, e aí vocês vão passar a ter um pouco mais de informação, porque a nossa missão, na verdade, é o quê? É brecar o socialismo. E principalmente para jovens, pessoas que estão na escola, pessoas que estão na universidade, para dizer que você não precisa seguir só aquele pensamento, né? Vamos colocar aqui as radicais feministas, ou ficar achando que fumar maconha é um barato, que matar a aula você é o maioral da escola, que não. Na verdade, a gente quer um mundo com meritocracia, onde todos sejam responsáveis pelos seus atos, sem ficar culpando os outros pelos seus fracassos próprios. Enfim, as pautas liberais da economia também. E esse daí é o CPAC. Então foi uma reunião sensacional, uma boa vontade deles, colocando o Brasil como um país-chave aqui da região, da América Latina. E se Deus quiser, a gente vai levar eles para o Brasil, até porque é total interesse nosso, né? Lembrando que em dezembro nós fizemos a Cúpula Conservadora das Américas, em Foz do Iguaçu, e também foi um excelente sucesso, muito bem organizada. Além disso, o Jair Bolsonaro ele deu hoje uma entrevista para a Fox News. Ela vai ao ar às 23 horas, horário de Washington, e meia-noite, horário do Brasil. E depois eles vão disponibilizar ela no site da Fox News. Então, se você der um Google depois de meia-noite, provavelmente vai estar lá estará lá a entrevista. Se não, depois é só a gente dar aquela caçada lá no YouTube. Fala, JB. Fala aí. Tô. Quer dar uma palavrinha? Pessoal, quem puder, rapidinho, vai lá dar uma compartilhada. Eu estava aqui falando que de manhã nós fomos a CIA, depois o senhor deu uma entrevista para a Fox News. Tem como adiantar alguma coisinha aqui que o senhor falou na entrevista com a Fox News? Ah, sim, vale a pena, vai meia-noite no ar hoje, é isso? Isso, horário do Brasil, meia-noite. Teve uma pessoa no Brasil, aí não vou citar o nome, reclamou porque eu teria atribuído ao Olavo de Carvalho a minha eleição aí no Brasil. Bem, na entrevista hoje eu falei ao Olavo de Carvalho, a evangélicos, a todo mundo, tá certo? Cristão, militares, não cristão, militar, todo mundo. Pegaram um pedacinho, um líder evangélico, qual eu respeito muito, me criticou aí no Brasil por causa disso. Pessoal, a imprensa sabe como é que é, né? Mas eu devo a todos vocês a minha eleição, em primeiro lugar, a Deus, né, que me manteve vivo e depois fez com que realmente, daqueles 13 candidatos, fosse direcionado a maior quantidade de votos para mim, porque os demais eram um pouco parecidos, em especial na questão ideológica. Então é isso aí. Essa questão da Fox News vai lá hoje meia-noite, eu acho que vale a pena assistir. Tocamos no assunto Venezuela, China, comércio, acordo de Alcântara. Foi muito bem recebido aqui pela Fox News. E também estou sendo muito recebido pelo povo americano. Amanhã, por volta, acho que 10h30, 11 horas, tem um encontro com o Donald Trump. Um encontro reservado, só nós e os respectivos tradutores. Depois um aberto ao público, onde tem um breve discurso nosso ali. E realmente eu me sinto muito feliz em estar aqui nos Estados Unidos, um país que eu sempre admirei. Até tenho dito aqui, disse na reunião agora há pouco, né? O Brasil, nas últimas décadas, elegeu gente que não tinha muito cuidado com a coisa pública para ser educado, né? Aquele pessoal que, uma vez presidente, loteava tudo, pagava tudo, né? E a corrupção corria solto aqui. E também gente que respeita os Estados Unidos. Eu, mais do que respeito, sempre tive uma profunda admiração por esse Estado aqui. Tanto é que, como tem gente querendo vir para cá, né? Democracia é isso. Quando tem gente querendo vir, e o governo fala, venha, mas venha de forma legal. Deixar bem claro isso aí. Forma ilegal não vale, tá? E a ditadura, você vê quando querem sair do país e o ditador, né, não deixa. O caso da Venezuela. O povo quer sair, de vez em quando o cara fecha a fronteira lá e não deixa sair ninguém. Agora, é impressionante que o pessoal à esquerda, que defende tanto a Venezuela, né, não diz que a fronteira está aberta para simpatizantes do PT, do PCdoB, do PSOL, caso queira, vá morar na Venezuela, já que eles gostam desse regime. Mas o que interessa aqui nos Estados Unidos, né, é a aceitação excepcional. Na CIA fomos muito bem tratados. Para minha surpresa, tá? Eu, quando cheguei na CIA, eu olhei para o lado, assim, uma parede enorme de mármore. O que estava escrito lá? Em inglês, obviamente, né? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então eu fiquei muito
surpreso com isso lá, né? Eu me inspirei, foi na Bíblia, o nosso slogan de campanha, e não, obviamente, que estava lá. Ganhei uma medalha da CIA, escrito isso aí, tá aqui não, né? Por aqui eu mostraria aqui, sobre João 8,32. Lá tivemos contato com a presidente, com também funcionários dos mais variados do topo, né? Onde muita coisa foi conversada entre nós, a preocupação deles com lavagem de dinheiro, com terrorismo, com a Venezuela, com a questão da geopolítica. E eles estão interessados em nós também, porque mudou aí a ideologia. Nós não temos mais parceiros, né, filtrados por uma questão ideológica. Não tem mais isso. Nós queremos fazer parceria com o mundo todo, ampliar o nosso negócio na medida do possível. Certos mercados estão abertos. Nós temos aqui, está aqui a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, preocupadíssima com um acordo que está sendo assinado entre Brasil e China, onde aproximadamente, nos próximos anos, obviamente, né, pode chegar a 20 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos para a China. Isso vai ter um reflexo aí, 10, 12 ou 15%, não sei, nas nossas exportações de soja, caso esse comércio aqui se torne uma realidade. Temos a questão de carne aqui também. Eles querem exportar etanol para nós. Nós temos uma taxa de 25%, eles querem diminuir, obviamente, essa taxa. O etanol brasileiro para entrar nos Estados Unidos, a taxa é de 2%. O americano para entrar no brasileiro é 25%. Mas isso é discussão, Paulo Guedes, que vai... discussão, logicamente temos o Nordeste ali, que afetaria muito o mercado do Nordeste. Mas olha só, o grande problema do Brasil, 1%, são os impostos extorsivos cobrados no Brasil. E a ver o pessoal reclama de mim, né? Olha, os estados têm poder para cobrar ICMS de combustível. Em média no Brasil, o ICMS de combustível tem 30%. Os municípios também têm mecanismo de cobrar impostos mais variados, produtos. Esse é um grande problema do Brasil. A gente fala em fazer uma reforma tributária, né? Mas aquela dificuldade que eu estou em 28 anos dentro da Câmara, sempre vi essa discussão. Quando chega nos finalmente, quando o Estado, a União, o município vai perder, as bancadas representam esses setores, se coloca o contrário e nada é aprovado. Esse é um outro problema seríssimo que a gente vai ter, além da Previdência, né? A gente sabe que a reforma da Previdência é dura, a gente sabe disso, gostaria de não fazer, mas se não fizer, daqui a 2, 3 anos quebra o Brasil e ninguém recebe nada. Logicamente, o Congresso, né, tem autoridade, tem liberdade para isso, para fazer alguns ajustes. A gente torce para que não haja reajuste, né? Mas o Congresso tem esse poder de fazer algum reajuste lá. Mas uma coisa fique bem clara, né? Se o Brasil não fizer uma reforma da Previdência de forma robusta, nós quebraremos. E o exemplo está aí, olha o que aconteceu em Portugal, tem Grécia. Na Grécia também. E chega um ponto que o governo tem que passar uma régua, daqui para frente, metade, sabe, todo mundo não vai receber, senão, ou melhor, vai ser cortado, senão ninguém vai receber nada. O problema que nós estamos tendo pela frente na reforma da Previdência. Gostaria de não fazer a reforma da Previdência. Outra coisa, deu um problema na proposta de reforma dos militares. Tá? Pode ter certeza, essa proposta vai ser justa. Os comandantes militares, especial, o ministro da Defesa, conversei com ele longamente ontem, depois da primeira impressão negativa daquela proposta, que eu não tive conhecimento ainda. Finalmente dela não foi feito ainda. Tem um grande problema da figura do sargento-mor. Até gostaria que vocês se manifestassem, também já estão se manifestando, que chega para mim é que não caiu bem a figura do sargento-mor. É mais uma graduação ali entre o primeiro sargento e o subtenente, o suboficial. Não caiu bem. Que pese algumas vantagens na questão da promoção, aquele auxílio do uniforme, que pese, mas não, a verdade, essa não caiu bem. E nós estamos acompanhando, nós queremos, obviamente, fazer o melhor, né? Levando-se em conta a justiça e sacrifício também, que vai ser aumentado em 5 anos o tempo de permanência no militar, de forma gradual, né? Para a transferência para a reserva. Gostaria que isso não acontecesse também, mas é uma realidade e vamos ter que fazer isso. Agora, o que nós queremos eu, ministro da Defesa, os comandantes de força, os demais da área militar que estão comigo, nós jamais pensamos em privilegiar um lado em detrimento de outro. E a união de oficiais de praça, das Forças Armadas como um todo, isso vai ser mantido em nosso governo, que obviamente tem isso como importantíssimo, né, para a manutenção da democracia, a garantia da nossa liberdade.
porque não pode realmente haver possíveis privilégios entre nós. Não há intenção nisso, naquela proposta. Vai ser aperfeiçoada alguma coisa, com toda certeza. A defesa continua trabalhando para que essa proposta chegue à Câmara na quarta-feira. Eu vou chegar na quarta de madrugada em Brasília. Vamos ter acesso a essa proposta, agora de forma educada. Depois de ler a proposta, acho que todos, né, da área militar, das Forças Armadas, façam chegar ao nosso conhecimento do seu superior imediato, porque ele siga a cadeia de comando, o que ele acha que pode ter errado, o que ele acha que pode ser alterado, que tenho certeza que haverá sensibilidade por parte do Ministério da Defesa para corrigir possíveis equívocos que pode acontecer. Somos seres humanos, pode acontecer, não há dúvida, tá certo? Vou fazer uma pergunta para o senhor, pai. Amanhã, depois da Casa Branca, né, o senhor vai para o cemitério de Arlington, vai depositar uma coroa de flores lá no túmulo do soldado desconhecido. Você consegue fazer não vou nem falar uma comparação, mas falar um pouquinho como é que é a forma de tratamento dos militares aqui, as forças policiais, o respeito à autoridade americana aqui nos Estados Unidos? Olha, simplesmente você se orgulha, né, do povo americano, das Forças Armadas americanas, porque o tratamento dispensado aos militares aqui nem se compara com outros países, né, e até em relação ao Brasil. Se bem que os militares no Brasil, em qualquer pesquisa, está sempre ali, primeiro, segundo, no máximo terceiro lugar, como as instituições, né, as Forças Armadas, mais bem avaliadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, né. Nós temos o respeito de grande parte da população brasileira, isso nos enche de orgulho, porque eu continuo sendo capitão do Exército brasileiro. Agora, a demonstração aqui é exatamente um país, né, que esteve em guerra, quase sempre está em guerra, né, ou está participando de força de paz. Aqui, as Forças Armadas têm que realmente ser preservadas. E no mundo que a gente vive, é o mundo que nós sabemos, né? Tem países que têm potencial de destruir o mundo aí algumas vezes. Então, aqui as Forças Armadas são respeitadas. E nós passamos ao longo de 30 anos, desde o governo FHC, na verdade, com as Forças Armadas sendo maltratadas na questão de material, na questão salarial. Se fala em reforma da Previdência, nós temos uma medida provisória, originariamente é 2131, desde 29 de dezembro de 2000, vai completar 19 anos, né? Agora completa 19 anos, sem ser votada ainda. Nós vamos resolver essa questão agora, onde foram retirados, o pessoal reclama de direitos, foi tirado todos os direitos militares, né? Inclusive, nem na justiça podíamos entrar, porque quando a ação chegava na justiça, geralmente o juiz falava que, olha, é uma medida provisória, não pode decidir em cima dela. Muitos juízes despachavam dessa maneira. Agora, eu costumo dizer, né, quando reclamam dos militares, né, uma carreira tem tanto privilégio que eu não conheço filho de deputado, senador, que ingressado na Academia Militar das Agulhas Negras, quase sargento das armas, ou na especialista de Guaratinguetá. Eu desconheço isso daí. Então o pessoal critica, muitas, não são todos, né? Agora, boa notícia também, está bastante avançado. Temos trabalhado junto ao Comando Militar do Leste, do Sudeste, bem como com o senhor ministro da Defesa. Já deu um grande passo a construção do maior colégio militar no Campo de Marte, em São Paulo. E também a Defesa já faz estudos para que em cada capital de estado que porventura não tenha colégio militar, que seja então criado um colégio militar nessas capitais de estado. O que nós queremos com isso, né? Logicamente que a matrícula é voluntária, ninguém é obrigado a botar o filho lá. E a escola militar segue uma linha, né, de disciplina onde ela se faz presente de verdade. Inclusive, né, os colégios militares são mais antigos, vieram depois os colégios militarizados pela Polícia Militar, onde, por exemplo, é muito grande no estado de Goiás e Amazonas. Tem agora ali no final ali da Dutra, né, chegando no Rio de Janeiro também, uma escola militarizada, Duque de Caxias, é o prefeito Washington. Inclusive, eu quero agradecer aqui, porque como foi um trabalho dele, junto com meu filho, enquanto deputado estadual, Flávio Bolsonaro, ele botou o nome no colégio lá, Percy Geraldo Bolsonaro. Meu pai faleceu em 95, agradeço o prefeito Washington, e pintou no muro ainda, eu pedi para ele, que eu fui na inauguração, botou lá, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. É isso que nós temos que incutir na cabeça da garotada, é a verdade, o amor à pátria, tá? É dizer que ele só vai ser feliz lá na frente, na parte econômica, se ralar, se estudar agora, não fique esperando do Estado, leve-se em conta a meritocracia. Olha um dado aqui inacreditável. Nós tivemos aí
com o nosso Prestando ministro... só no horário aí do jantar aí, né? Tá ok. Tá quase na hora aí do senhor aí. No ministro da Cidadania nosso, o que acontece? Ele fez um levantamento em 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Tá? 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos. E essa garotada, então, foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, tá? O desenvolvimento deles equivalia a 1/3 da média mundial. É o ministro Osmar Terra. Tá? Então, olha só, 1/3 da média mundial. Realmente fica até difícil, até com boas escolas, você fazer com que essa garotada, que começa errado lá atrás, tenha capacidade de fazer uma boa escola, uma boa universidade e ser um bom profissional lá na frente. Tá? São os problemas, as heranças que nós temos por aí, e temos que começar a mudar. Não é fácil, né? E o Ministério da Educação é o grande responsável por essa questão. Agora, o aparelhamento se faz presente em quase todas as instituições brasileiras. Não sei o que passa na cabeça dessas pessoas achar que o socialismo, o comunismo tem como dar certo. Como disse Trump há pouco tempo aqui, né? Que na Venezuela o socialismo não fracassou. Lá ele deu muito certo. Tanto é que está o povo passando fome, comendo rato, que quando acha um rato, o cachorro não tem mais para comer. Olha o pessoal que defende o direito dos animais, né? Eu defendo também. Lá não tem cachorro nem gato mais, comeram tudo. Por causa do quê? Por causa do socialismo, que foi muito bem implementado por Chaves e por Maduro. Beleza. Agora vai lá no jantar na US Chamber of Commerce. Bater um papo lá com o pessoal empreendedor. Um abraço, E falar para a Folha de São Paulo antes de terminar. Ó, Folha, obrigado pela matéria, tá aqui o produto que eu comprei, tá? É que quando só tem notícia boa, eles tentam arranjar alguma coisa ruim. Foi na Folha aquela matéria? Que você foi às compras? Pô, eu desapareci, eu fui desculpa a Folha, vamos fazer justiça. Eu vou confirmar agora que me deixou na dúvida. Vê se foi a Folha não, pra gente não fazer injustiça com a Folha, né? A Folha vai dizer que estão fazendo fake news. Mas é propaganda pra Folha também, não sei se foi G1, foi alguém aí. Ela botou aqui... Bolsonaro desaparece na CIA, eu desapareço na CIA. O Moro foi na churrascaria e eu fiz compras. Vou dar uma bronca no Moro, não me convidou para a churrascaria. Temos direito a almoçar ou não temos, meu Deus do céu?